Saudações! No programa de hoje, nós vamos ter uma conversa, um bate-papo com o Luiz, que é colecionador e amante dos automóveis antigos. Eu sou o Jade e você está na JCB All Motors Podcast. Luiz, seja bem-vindo, meu querido. O Luiz tem uma história de carros antigos que vem desde lá do início, né? Desde do teu pai que te passou isso. Isso. Meu pai, inclusive, é sócio, tá, da loja, né? Nós temos uma loja de carro antigo. E o que acontece? Desde pequeno, aquelas coisas que a maioria do pessoal da nossa geração, digamos assim, né, Jade? Tinha aquela coisa, o pai vai lavar o carro, você tá junto com a tua esponjinha lá, esfregando, limpando, aprendendo a cuidar, aprendendo a conservar, né? Então lembro de época de moleque, pai com Carmanguia TC, laranjado, teve Maverick, teve Opala, né? Bastante Fuscas, né? Então aquela questão da roda tala larga, o som TKR no painel, depois o equalizadorzinho Tojo, sabe? Então isso tudo foi gravando na memória e acabou que não desprende mais. Não, e é aquele negócio, tipo assim, que nem eu digo, esse meio que a gente vive, vamos dizer assim, né, Jade? Para nós que vivenciamos isso e gostamos, é algo apaixonante, né? Então, é aquele negócio de você estar em algum local, você escutar um ronco de um carro, onde é que tá? Eu acho que é tal coisa. Você sai caminhando na rua muitas vezes para ver isso e coisa, né? Que isso nos antigos, eu não sei se é uma questão de resgate de memória lá nossa, mas o antigo você ainda pelo ronco tu diz, cara, é um Maverick, é um 2.3 4 cilindros, é um Opala. Os carros de hoje, talvez por ter um mundo muito maior ou serem a concepção de motores muito parecidos, a gente já não tem mais esse discernimento de dizer qual carro é pelo barulho. Exatamente, eu também vejo dessa forma. Tinha aquela questão do cheiro, né, Jade? Do cheiro. Né? Conversei esses dias com um amigo, uma pessoa que esteve aqui no encontro, e a questão da memória afetiva. Se você teve uma Brasília, se você entrar dentro, uma Rural, a Rural tem o seu cheiro peculiar da Rural. Pode passar 1000 anos, você vai entrar, você vai voltar no tempo. No tempo, exatamente. É aquela coisa. E traz memórias muito bacanas, né? De uma viagem que tu fez com a família, né? Daquela questão de você tendo o teu primeiro carro, alguém da família chegando com um carro diferente, você vai dar uma volta junto, você te remete a isso, né? Aquele cheiro, que nem eu digo assim, o bacana do antigo, de quem vive esse meio, justamente é você pegar o carro num domingo de manhã, num sábado e saio lá de Videira, venho até aqui em Caçador dar uma volta e coisa, você sentir ele na estrada, você sentir a reação, você vê como era diferente, como a engenharia era legal, né? Fazer um passeio diferente, que não é uma viagem, é um passeio. Porque viajar, tu pega o teu carro do dia, teu carro atual, ou tu tem uma necessidade, você pega o avião, você vai para São Paulo e tranquilo, né? É uma viagem. Essa outra viagem é diferente, é um passeio para curtir mesmo. Então você já sai com a cabeça sabendo que você tem o pedal do meio para te dar aquela falsa sensação de parar e tal. Não que seja assim, né? Mas você está limitado. Sim. Então a gente já sai com essa preocupação de zelar o carro, de zelar pelo carro e o cuidado redobrado também, né? Então aí você curte a viagem. Conversando com um amigo, ele disse, cara, eu viajei, eu vim várias vezes para cá, eu vi a estrada, eu chegava, e quando ele veio com o antigo, ele disse, eu vi mais do que a estrada. Eu vi o horizonte, eu vi as florestas, eu vi, né? Então ficou uma coisa assim bacana que ele conseguiu ter essa sensação diferente, sensação, né? Porque você tá mais desacelerado. Bom, nós tivemos esse exemplo aqui no encontro agora, há poucos dias aqui em Caçador, né? Que veio, se eu não me engano, um Miura do Espírito Santo, né? Espírito Santo, Márcio. Né? Então estamos falando aí se ele for de Vitória, em torno de 1.400 quilômetros. Ele fechou em quase 4.000, fechou em 3.700, 3.800 quilômetros pela perdida dele em São Paulo. Sim. Enfim, mas é chão. E o pessoal faz isso e com amor, curtindo o carro. Lógico que
perrengues tem, cuidados você tem que ter com o carro e todos estão sujeitos. Qualquer carro dá problema, né? Os novos podem acontecer e o antigo muito mais, mas o antigo normalmente ele está bem tratado. Jade, você sabe que na loja eu tenho uma preocupação muito grande. Até depois a gente vai colocar aí o site para o pessoal lá dar uma acompanhada, ver o que tem no estoque e tal. Mas a preocupação muito grande que eu tenho na loja justamente é isso, tá? Desde o começo eu me propus a fazer algo que justamente é isso. Eu gosto que a pessoa pegue o carro, né? Tanto é que quando ligam alguém, diz, escuta, se eu for aí pegar o carro e vir rodando para qualquer lugar, tem um posto do lado, você vai encher o tanque e vá sem preocupação. Tá? Então todos eu faço teste de rodagem. Tá? Eu rodo pelo menos aí 1.000 km com cada carro, depois de pronto, justamente para você entregar isso. Eu quero que o carro seja um prazer para a pessoa. Qual é o site da tua loja? Pode passar aí pra gente, a gente vai jogar pôr na legenda. Se você jogar no Google lá, né, vai estar lá Máquina Clássica com 2 Cs e H, Máquina Clássica, né? Tem o site. No Instagram, Facebook, YouTube, TikTok também, lá como Máquina Clássica também. Aí tem esse belo exemplar de um 356 na frente das nossas camisas. A minha tá ali, eu não vesti ainda porque... mas vou usar em ocasiões especiais. Opa, isso aí, obrigado pelo mimo. Então ali tem todo o estoque, o que está pronto, tá? Porque tem muitas vezes que tem... Eu tô, por exemplo, já eu devo estar hoje com 4 carros em processo, tá? O que é o processo que eu chamo? Porque, na verdade, você não pega um carro e vende. Você pega um carro e trabalha na originalidade dele e não é no achismo. Você tem uma relação uma condição de mostrar o que era realmente da época. Você vai fazer pesquisa, você vai fazer busca. Eu vi os teus carros e realmente são fantásticos. Quando tive a oportunidade de vê-los, não dava para dizer, não, isso aqui não é do carro. Aquele Monza, tu estava com um Monza muito lindo o dia que fui lá, tu estava com aquela picape, tu estava fazendo ainda o processo do teu Galaxy. Sim, o Galaxy está pronto. Eu lembro que a tua preocupação era a questão do macaco, da trava do macaco. Detalhes que as pessoas às vezes deixam passar. Isso sabe que nem eu digo assim, você que tem loja, por exemplo, que nem eu falo, o meu trabalho não é a restauração, tá? Mas acaba acontecendo, tá? Porque muitas vezes cai na tua mão um exemplar que é algo um pouco diferente, né? E você acaba trazendo ele para resgatar, né? Mas o que acontece? Por exemplo, eu cheguei de comprar um Uno que eu tenho, que está na loja agora, 1.6 R91. Comprei de um amigo esse carro. O carro sempre foi de Curitiba e tal. Chegou na loja. E eu, sinceramente, Jade, puto, Uno lindo e coisa. Um dia um seguidor me mandou na página, diz, esse carro está com as faixas erradas. Eu peguei e fui pesquisar. Tem um acervo de revista lá. Puxei uma revista de 91, folheando lá. Fui olhar, realmente as faixas estavam erradas. Então, não vai ser vendido assim. Sai o anúncio, foi para a oficina, vamos fazer e colocar as faixas corretas dele. Depois retomamos o anúncio do carro, inclusive menciono lá, diz, quem viu antes e tal, tinha um erro aqui e tal, e a gente procurou, né, fazer dessa forma para quê? Para voltar ele realmente, ele está saindo daqui o mais próximo de quem comprou ele na concessionária. Tá? Porque é legal esse feedback. Eu acho que assim, as pessoas têm que entender assim, ele não estava criticando, ele fez uma crítica construtiva. Você absorveu isso e levou ela da melhor forma possível. Até hoje eu estava fazendo avaliação em alguns carros e falei, né, comentando com a pessoa, avaliação para a placa de coleção, né? Falei para a pessoa, não é o meu gosto e não é a minha opinião. Nesse caso eu tenho que ser técnico. Exatamente. O que o teu carro, se ele passa ou não passa, nós temos um critério a ser seguido, né? Sim. E eu não vou poder fugir disso, dessa questão de originalidade, da pontuação e tal. O meu gosto é outra história. E eu não estou julgando ele, eu estou colocando o que está dentro o que está na normas, legislação, né? Exatamente.
Até porque dos meus carros, eu acho que o único mais original que tem lá é o Bianco. E em casa é o carro da minha mulher e da minha filha. O resto, os outros meus são todos eles têm uma personalidade, uma personalização. O que o pessoal normalmente confunde quando você vai fazer a vistoria, eu acredito que para ti deve ser assim também, né, Jade? É o seguinte, existe a pontuação, os 80% que ele tem que atender para conseguir a certificação, né? Você tem um Gol, vamos dizer, beleza, eu tenho um Gol 1000, meu Gol era branco, eu pintei ele daquele azul, não lembro o nome lá agora, parecido com geladeira, porque eu achava bonito. Beleza, o carro saiu nessa cor, saiu, beleza, tranquilo. O que você não pode é pintar o carro com uma cor violeta, por exemplo, e querer que passe na vistoria. Não tem como aprovar. Sim, não existe, não sabe? Fechou. Então, né? Uma roda, joia, botei as rodas do GTS que saía no ano. Ótimo, por quê? Muitas vezes a pessoa na concessionária mesmo montava essas rodas, né? Saía o carro assim. Agora eu botei um aro 18 do Nivus, uma roda nova. Não vai aprovar. Até porque na questão rodas, o que reza a planilha? Você tem 1 polegada de tolerância para cima da maior, né? E para a largura dela também. Isso aí foi colocado lá porque tem alguns Chevrolets antigos, tem os Impalas que ele não acha mais pneu. Então, para aliviar isso, você tem essa polegada. Então, serve também para os carros mais novos, né? Sem problema. Você pode usar da mesma família dos carros. Eu tive um caso recente de um Logos que o associado ele não conseguiu a roda original do Logos dele. Era uma roda aro 13 e ele realmente não conseguiu. Ele conseguiu do Pointer, aro 14, mas o Pointer ela compartilha a mesma plataforma. Sim. Sem problema. A roda de épocas, roda esportiva de época, uma Mangels, uma Escorro, pode, desde que comprovado, e aí nós temos uma janela de 4 anos de tolerância para usar essa roda. Mais do que isso já não serve. Então são detalhes assim que é até legal as pessoas estarem sabendo, né? Isso. O que é um pouco mais frustrante, digamos assim, são questões que você tem que dizer, teu carro tem primeiro ato de exclusão é a questão de suspensão, é questão de película. Mas eu gosto disso. Bom, você vai optar pelo gosto ou não. Exatamente. A questão hoje é que a coisa ficou mais séria, porque nós vemos muitos carros de coleção usando a famosa e famigerada placa treta, que é aquela comprada pela internet, que eles vendem ali. Tu depositou, recebe ali, pronto, acabou. Só que eu acho que quando a gente faz isso, em primeiro lugar, nós temos uma responsabilidade civil. Eu, como diretor técnico e avaliador, é a minha assinatura que está junto com do presidente da federação e do presidente da associação, que vai para o Detran, porque nós estamos mudando a categoria para coleção. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Sim, exatamente. E a segunda responsabilidade, a segunda questão é a responsabilidade moral. Por quê? Eu não conheço, eu quero fazer um Fiat 1.6. Eu não sei, eu vejo o teu 1.6R e ele está com a placa preta. E eu vou lá e eu vou pegar as informações que você tem para montar o meu. Só que você não sabia que a tua faixa estava virada. E aí eu vou achar que aquilo é assim mesmo, ou você optou por uma faixa de pampa, eu acho que é aquela, e eu copio errado. Quer dizer, então nós temos que ser referência quando a gente faz isso. Exatamente. Bom, para você ter uma ideia, esse carro já veio com placa preta, esse Uno, por exemplo. E a pessoa não tinha se atentado. Ele estava com as faixas do 90. Do 87 ao 90, as faixas são iguais. Daí o 91 e 92 é um modelo de faixa, o 93 em diante, que é já o injetado, é outro modelo de faixa, né? Inclusive a do 91 é difícil de encontrar até na internet e tal. Para você comprar a faixinha, ele tem a parte de baixo do carro ali, ele é pintado daí, né? Eu não sabia disso. Então, eu achei que era toda faixa, toda aplicada. Não, ela é pintado. E realmente ficou até mais bonito o carro, vamos dizer assim, né? Mas são detalhes, justamente que... né? Porque assim, a gente vai estudar.
Você tem que estudar, você não é o dono da razão. Exatamente. Então, por isso que nós temos mais pessoas, eu tenho pessoas no grupo que a gente vai buscar dentro da nossa associação e fora dela também. Porque a gente tem que pegar a referência real. Tá? Porque tem muita matéria, muita coisa que a gente encontra que ela não está certa. Que foi colocado ali. Por quê? Porque quem escreveu aquilo foi um repórter bem conceituado e tudo, mas ele não conhecia o carro. E ele não foi estudar para ver se era aquilo. Sim, e então, a gente vê muito, hein, Jade? Então, esses erros que acontecem, e até a ideia desse nosso bate-papo, desse canal, justamente é isso, é levar a informação. Eu acho que como imprensa, eu acho que como órgão de divulgação, nós temos que levar a informação o mais próximo da realidade. Exatamente. Para não dizer que a gente está 100% certo, porque podemos cometer erros, mas vamos tentar evitar eles. E dentro de um estudo, de uma elaboração. Eu vou te falar, Jade, você sabe que hoje, quando eu vou comprar um carro, tá, para a loja, a placa preta já não é mais um diferencial para mim. Sim. Tá, justamente pela questão que você comentou há pouco aí. Tá? O cara vai lá, compra carro que não tem condição nenhuma de andar com placa preta e tá lá. Tá? Então eu acho que, né, e na situação de venda, são poucas as pessoas que usam ela também como referência já. Sim. Tá? Até porque cada Detran, ainda o nosso país, ele apesar de não ser... Não é unificado, né? Exato, ele tem essas... Um monte de falhas, de lacunas aí, né? Exato. A placa preta é tua. É do teu carro enquanto ele é teu. A partir do momento que tu vende... Nova certificação. Teoricamente, ele não... No Paraná, quando você troca a propriedade do carro, ele cai na hora a placa. Eu já peguei casos assim. Que era placa lá e Santa Catarina ainda mantém, você transfere e tal. Até porque tinha assim, um problema muito sério de... não havia uma lei para retroceder a placa. Sair de coleção e voltar normal. Estão ajustando isso e tal, eu acho importante, por isso que ela tem as validades, né? Você faz uma nova avaliação a cada 5 anos. Por quê? Porque até as pessoas da federação eles pedem o seguinte, faz uma selfie na frente do carro. Eu acho desnecessário, porque a minha informação está ali, eu tenho todo o material arquivado. Mas para um avaliador é interessante ele fazer a selfie. Porque comprova que ele aprovou o carro naquele estado. Presencialmente. Com aquelas rodas, sim, com aquela transparência no vidro. A partir dali, se o proprietário quiser fazer outras coisas, é conta e risco dele. Sim. Você está isento dessa... Exatamente. Né? Exatamente. A tua certificação foi com base naquelas imagens que você fez no momento. Então, aquilo ali contempla essa questão. E isso tudo, desculpa te cortar, isso tudo que fez você também ter esse processo de restauro nos carros. Sim. Jade, veja só. Concluindo a questão da placa, né? Sabe qual que eu acho ainda a principal vantagem da placa? No seguinte sentido. Se porventura você vir a sofrer um acidente com o veículo, tá? Alguém te abalroou um carro aí, tá? Você tem lá o teu Bianco, que é um carro extremamente raro e tal. Até vou pegar outro exemplo, que ainda tem tabela FIPE, vamos dizer assim. Tá? Você pega um Gol GTS 94, tá? Existe uma tabela FIPE para esse carro ainda lá. Se for pesquisar, ainda existe lá um valor, não sei quanto é, mas existe a tabela. Vamos supor que esteja lá R$25 mil, né? Chegar a acontecer um acidente como esse, e realmente você tinha um carro em perfeitas condições, que você zelava pelo carro, você pagou já um valor diferente pelo carro, você tem lá a tua lanterna Arteb atrás, logada Volkswagen, que você vai pagar aí gente pedindo um absurdo de R$3 mil, R$4 mil, mas enfim, não tem, o cara cobra, vai fazer o quê? É isso mesmo. Aconteceu um acidente desse e você tem que ir para a justiça para ganhar essa causa, é o diferencial. Aí a justiça vai entender que era um veículo de coleção, vai pegar uma média de valores. Ele vai entender um veículo 94, R$25 mil a FIPE, é R$25 mil. Teve um Gol que foi vendido, se não me engano, em Lindóia, por R$350 mil. Aí entra justamente a questão, não, mas é um veículo de coleção.
Então espera aí. Vamos pegar carros com a mesma qualidade para a gente ver a média de preço. Então nós vamos pegar uma média de 25 mil a 350 mil e no mínimo o teu vai ficar dentro da média. Aí você já sai, porque de repente isso quem vai brigar normalmente é a seguradora também, além das pessoas. Sim, né? A seguradora não vai, ela não está aí para perder dinheiro. Exatamente. Então, e eu acredito que a defesa faça no seguinte sentido. Por exemplo, vamos pegar lá 4 ou 5 lojas de antigos que tenha veículos do mesmo modelo. Vamos dizer, eu estou separando aqui 5 modelos iguais, vamos fazer uma média de preço. A FIP é 25, mas aqui está vendendo por 70, 80, o carro é o que vale. É isso aí que a briga é em cima disso. Entendi. Né? Então esse que eu acho que é o grande diferencial para você se resguardar. Por quê? Seguro, eu acredito que hoje já tem alguém que faça, mas é algo muito subjetivo, né, Jade? Você chegar lá e dizer assim, não, meu vale 80. Daí o cara diz, não, vale 30. Quer dizer... para uma seguradora segurar um antigo é difícil, né? Então a questão da placa preta, nesse ponto eu acho que é uma segurança que você tem para uma situação de você estar no trânsito e acontecer alguma coisa, né? Exato. Desse sentido. Que infelizmente corremos esse risco, né? Não, exatamente. Apesar de que... E é uma preocupação, né, Jade? A gente sai, o cara tá colado em você já fica... Putz, esse cara vai me bater em algum momento, né? Você olha no espelho e tal, pô, você tá com pressa, eu saio pro lado, pode ir, sem problema. Não, mas eu fui comprar uma peça semana passada e eu tava com a Pajerinho. Eu coloquei ela, a rua inteira estava deserta, tinha um carro estacionado e uma saída de garagem. O que eu fiz? Eu coloquei atrás desse carro que estava estacionado, ele estava antes da saída da vaga da garagem. Não vou colocar, não era garagem, mas eu não ia pôr na porta do comércio, né? Questão até de ética. Tava ali, de repente escuto um barulho. Olho lá o carro, que tinha toda a frente para sair livre, queria arrancar. Ele resolveu dar ré e não viu a Pajero atrás. Acertou. Cara, foi a minha placa, vou ter que estampar uma placa. Daí ele, porque começou a olhar o para-choque dele, começou... não vou brigar por causa disso, mas perdi uma placa que... Já ficou toda arriscada, a placa era nova. Nova placa. Então, assim, daí eu estou com outro carro. O carro que a gente usa, né? Um carro ou um antigo. Como é que fica? É complicado. Isso eu tenho já de muito tempo já. Sempre que eu saio com um dos antigos, eu só paro num local que eu esteja olhando o carro. Sabe? Então, tipo, vamos num restaurante? Joia, vou parar num local que eu estou sentado aqui, eu estou vendo o carro. É alguma coisa da gente isso, né? E tem muito, até minha esposa dá risada sobre isso, né? Estacionamento gigante e tal, então todo mundo parou aqui, tem vagas aqui, o meu tá aqui. Eu paro lá. Sim. Deixa ali, sabe? Justamente por isso, para você evitar alguma coisa nesse sentido, porque a gente gosta muito, mas tem gente que não liga, né? E o cara vai parar lá, tá com uma pessoa, uma criança, de repente abre a porta, faz um vinco na tua porta. Sem maldade, mas sem cuidados. Mas aconteceu. São cuidados. E daí tu vai fazer o quê? Tu vai brigar? Que nem o cara da placa. Vou brigar, vou chamar a polícia, fazer perder tempo por causa disso. Fazer tudo sem chance. A gente evitar a dor de cabeça, né? O incômodo. Por quê? Daqui a pouco você tem que abrir um forro de porta. Você vai mexer, mexe com grampo, tudo. E aí tu já não acha mais os grampos originais. Acha similar que já não vai ficar batendo. Se tu tem o carro, que é o teu bem, teu xodó, você tem um cuidado. Você tem o carro que de repente você vai ter um novo dono. Então você tem que ter, o teu cuidado é maior ainda, porque você vai entregar o carro em perfeitas condições, exatamente. É por isso que tu vende carro. É. Senão você teria vendido um, dois e acabou. A gente sabe que você trabalha com esse mercado, que o pessoal muitas vezes pergunta, você vende carro? Eu não vejo como vender carro, sabe, Jade? A gente vende outra coisa, né? Tu entrega sonho. Você entrega uma memória afetiva, você entrega um sonho, né? Algo que marcou a vida da pessoa. Então você não pode se dar o direito de frustrar essa expectativa, né? A questão dos modelos de carros, que já foram considerados carros antigos. Quando você falava em carro antigo, que nós éramos mais novos, você remetia o que? Uma Ford 29, um Chevrolet 33, o máximo os Impala 64, 65.
Hoje, na minha concepção, um carro antigo, nós estamos entre 60 a 80. Dos anos 60, 70, 80, ainda são antigos. Aí nós vemos, porque hoje um carro 96 é antigo, ele já tem 30 anos. Você veja um carro 90, 91, 90, para mim não é antigo. Quer dizer, ele é antigo, mas na minha ideia ainda não. Para a geração que vem depois de mim, aqueles são carros antigos. Você sofre alguma coisa da questão de venda por esse motivo? Sim. Sim, te explico por quê, Jade. Veja só, que nem você falou. Um Ford 29, se você pegar o mercado final da década de 80, começo dos anos 90. Um carro desse, você transformando o valor dele a dinheiro de hoje, era um carro que você ia pagar em torno aí de R$200 mil, 180, 250 mil reais, dependendo do veículo, né? Hoje você vê muitos carros muito bons anunciados a muito menos do que isso, tá? E a pessoa não consegue vender, não consegue colocar no mercado. São carros mais difíceis de colocação no mercado. Justamente porque a pessoa que tinha essa memória com esses carros são as pessoas que hoje já estão chegando nos seus 75 anos, 80 anos, 90 anos. E para essas pessoas, muitas vezes, hoje o carro ele não tem mais condição física para aproveitar esse carro ou para zelar, para dar algum tipo de manutenção. Tá? Esse é um problema. Entendi. Aí que eu retomo a situação do seguinte, do apaixonado e do amante de máquina. Tá? Se você pegar um carro desse para você andar, é fantástico, é maravilhoso. Né? Você vê como se construía, como funcionava o motor, né? A robustez, a qualidade do material, mesmo não tendo recurso, mas a qualidade, feito para durar. Falando em carros, aqueles carros que marcaram época, aquele teu carro de coração, até onde eu sei, são os Volkswagen Passat. Exatamente. O Passat, em especial o modelo Pointer, tá? Me acompanha aí há bastante tempo. Eu tenho Pointer desde os meus 16 anos de idade. Esse último agora está 28 anos comigo já. Vai para 28 anos comigo. Né? E o meu pai não foi uma pessoa que teve Passat. Acho que teve um Passat e ficou pouquíssimos dias. Mas eu tive tios que tiveram Passat e sempre gostei demais do modelo. Né? Então é um carro que me acompanha já há um bom tempo. Né? É um modelo cada vez mais raro hoje em dia nas ruas, né? Com certeza. Eu não vejo poucos Passat. Pouquíssimos. O legal é que a gente vê estão íntegros, estão inteiros, né? São sobreviventes, digamos assim, né? Que as pessoas guardaram como você está fazendo com o teu. Talvez não tanto assim, mas é um carrinho gostoso o Passatinho, né? É muito bacana, é muito bacana. Na nossa região, a nossa região teve muitos Passats, né? Eu lembro da minha infância e adolescência que existiam muitos modelos Passat na região, como também o Chevette, que é outro carro que também tá começando a escassear na região. Né? Tanto é que a gente muitas vezes comenta com o pessoal hoje, um Chevette em excelente estado é preço de ômega já. Uhum. Né? Porque realmente eles sumiram, né? Um carro que está bastante difícil de encontrar íntegro. Você até vê alguns modelos, mas em condições já que pelo custo já não compensa mais recuperar. Né? Duas coisas bem interessantes nesses dois carros. Os Passats saiu uma versão que eu acho a mais linda de todas. Tu vai concordar comigo. O TS 4 farolzinho redondo. 76 a 78. Eu não sei se chegou a sair alguma versão no 79. Não, 79 já é o farol grande, né? É o farol único quadrado. Mas eu acho que ainda deveria ter algum remanescente, talvez, porque na época, enfim... O 79 ele vinha com os bancos do 78 ainda, né? Que é o mesmo... Daí é o modelo... Que é a questão do Opala, do painel do Opala. Isso. Eles ainda teve uma transição, né? Exatamente. E aí dos Passats... A maioria deles, os LS, 2 faróis redondos, né? Saiu uma versão também Surf. Tu lembra da versão Surf? Surf era o mais despojado, como dizer assim, seria um Passat
Um Passat de entrada, com acabamentos em preto. Era um assento mais simples, ele não tinha alguns opcionais. Ele teve várias versões, né, o Passat, né? Teve o Plus, teve o Flash, teve o Surf que você falou. Daí teve o LSE, que na verdade era uma situação que a Volkswagen mandava esse carro para o Oriente Médio. Que era o 4 portas, talvez? Que era o 4 portas, né? Que chamavam de israelense. Isso. Né? Iraquiano. E a Petrobras recebia em petróleo a compra desses carros e pagava a Volkswagen. Esse mesmo Passat também foi para Angola, tá? Só que na Angola predominavam os modelos 2 portas. Então existem alguns Passats que o pessoal fala angolano, são bem difíceis de encontrar, que ele tinha um acabamento similar ao LSE, aquele aveludado com a parte central quadriculada, né? Que eram os Passats angolanos que eles chamavam. Certo. Também foi exportado para lá. E aí, em 83, quando veio aqueles 4 farolzinhos quadrados, linda aquela frente. Sim, fantástica, né? Ele passou a ser, o TS passou a ser denominado GTS. O GTS, quando veio com o para-choque envolvente, ele veio assim, incrível. Acho que o mais lindo de todos. Né? Ele teve um detalhe interessante porque o Passat chegou a sair o GTS 84 já com a motorização 1.8. Tá? É um carro bastante difícil de encontrar. Por quê? Porque o GTS saiu a versão em 83. 84 ele ainda continuava com a lâmina fina de para-choque cromado, com spoiler dianteiro. E passou a vir já o GTS 84 com a motorização 1.8 do Santana. Você vê, ainda não era o motor do Pointer. Tá? Que quando veio o Pointer em 85, ele passou a vir com o AP800S do Pointer. álcool, que já era com o comando 49G, comando de válvulas. Pô, que legal. Então é um carro de transição. Esse GTS 84 é um carro bastante raro. Bastante raro. Então um carro que tem valor no mercado, né? Essas, digamos assim, esses poucos exemplares produzidos, né? Que se for buscar de plaqueta, exatamente. Né, como é comentado no bordão, no bordão comercial. Isso. De plaqueta é aquele original que não foi modificado. Não foi modificado, exatamente. Exatamente. Porque nós temos hoje, eu acredito que você encontra também muitos carros caracterizados. Inclusive, eles são válidos até para a placa de coleção, é caracterizado e tal. Não é original, mas ele está dentro da... Só que comercialmente ele continua não sendo o carro que é montado. Como os Opala SS, os Maverick 302, né? Enfim. Existem bastante particularidades que é o seguinte, né, Jade? Por exemplo, vamos pegar um próprio SP2, né? O carro pode ser íntegro de carroceria, mas é muito provável que num determinado momento da vida tenha se trocado o bloco do motor, né? Comum na época, né? Porque o que acontecia? A própria Volkswagen, dentro das concessionárias, tinha os motores prontos, retificados pela fábrica, para fazer a base de troca. Então era normal um carro que a pessoa utilizava, o carro, como hoje a gente utiliza o carro e faz quilometragem, tinha pessoas que faziam isso. E num determinado momento ele ia lá, diz, sai mais barato eu sacar a mecânica que eu tenho aqui, colocar um com garantia de fábrica. Parciais que eles tinham. Exatamente. Dentro da revenda Volkswagen. Então não tem como você tem umas tabelas que você acompanha hoje pela numeração. O motor que saiu o 1500, o 1600 um carburador, 2 carburadores, o 1300. A sequência numérica do motor indica isso, como ele saiu para aquela época, para aquele carro. Sim. Mas no decorrer do tempo ele já foi transformado dentro da fábrica, já virou, já trocou. Então fica bastante complicado você pegar um Volkswagen que tenha o número, a não ser que o carro nunca tenha sido mexido, né? Sim, exatamente. Que aí a pessoa diz, eu vou restaurar. Eu mesmo tenho, esses dias me pediram, eu tinha um bloco lá que eu fui consultar, estava com a nota e tudo, o bloco era pela numeração do 1500. Aham. Mas você pode vestir o que tu quiser nele. Sim. 1.3, 1.6, enfim. Mas a numeração de linha seria essa, né? Eu tô com uma Brasília agora que nós estamos terminando para anunciar aí. E daí é aquela questão de você dar um talento no cofre do motor e tal. Sacamos o motor para também fazer uma pintura das folhas e tal. Ela tá com a numeração SP no motor. Então em algum momento esse bloco devia ser um bloco novo,
né? Ela não vem com o BN da Brasília, né? E marcaram essa numeração já como SP, veio do estado de São Paulo, ela é paulista, e marcaram uma remarcação no caso. Então pode ter sido uma situação como essa, né? O meu carro lá é SP, tá no manual, motor original SP. Até quando um dia o despachante diz, mas esse número não identifica. Fomos ver, não, realmente é o número de Eram os blocos novos que a Volkswagen cedia para os especiais, né? Como no caso desse especial, ele vinha com o chassi virgem. Sim. O chassi não tinha numeração, era plaqueta. Veja bem, se nós formos entrar nessa linha aí, legal, nós temos um leque muito grande. Né? Tipo aquele carro que nasceu um veículo, foi transformado por uma montadora na época, ele deixou de existir, trocavam-se as numerações, Invemo, Dacom, e era uma coisa totalmente legal, né? Sim. E no outro caso, que eles permanecem a numeração do carro doador. No caso dos bug. Os bug eram transformados, eram emplacados como bug, mas mantinham, alguns deles, as numerações se tu for buscar do prefixo do carro doador. Tipo assim, basicamente um bug com carroceria do 80, mas o ano e modelo é 76. Era o ano e modelo do ano do doador, do carro. Então é uma coisa bem... Hoje é difícil de acreditar que possa existir. Hoje, até pelo controle, a tecnologia, você jamais iria fazer isso. Mas na época era comum, né? Voltando lá atrás, na sequência dos Passats e tal, eu tive um Santana que eu acho que é um pouco mais difícil de encontrar hoje. Eu não vi até então o CG. O CG era a versão intermediária, né? Ele saiu em 84 com a denominação CS, o de entrada. O CG, que era um Santana, digamos assim, um Santana com os opcionais do CD, que era o topo de linha, mas com todos os acabamentos em preto e tal. Seria um Santana esportivo, né? O meu era o 85, se não me engano, com uma para-choque de lâmina, não era o envolvente. Sim, ele mudou em 87, né? Aí eu achava bem legal que ele tinha lavador de farol, uma série de coisas, era 2 portas. Álcool bebia um monte e o mais incomum, todas as travas do porta-mala, trava de porta... Pneumática, né? Tudo pneumática. E elas são sequenciais, né? Sim. Você fecha uma chave e você escuta fechar o porta-malas, a outra porta... Olha o tanto de mecânica que tem que ter em engenharia para isso daí para funcionar bem. E tinha uma curiosidade, Jade. O Santana, que vinha com o lavador de faróis, ele não tinha ar-condicionado. Justamente pelo volume de água necessário para fazer a limpeza dos faróis, o reservatório ocupava um espaço muito grande. Então, você optava pelo opcional. Se você pedisse com ar-condicionado, ele não vinha com lavador de faróis. Eu não sabia. O meu não tinha, realmente não tinha ar. Era... Você pode observar. O que tem ar-condicionado não vai ter o lavador. E o que tem lavador não tem ar. Que joia. Você não sabia dessa informação. Legal, isso é bom. Porque para você conseguir limpar, a pressão é bastante alta ali, se você observar quando ele esguicha. Então tem que ter um volume de água considerável para você não ter que repor a cada momento, né? E isso daí eu acho que foi desenvolvido mais para os países frios, né? Sim, eu acredito que nem seria tanto barro e tal, mais talvez nevasca, neve para limpeza, né? Porque ele era um modelo... O Santana, na verdade... o Passat lá fora evoluiu para o Santana, né? E vou te fazer uma pergunta agora. E aqui conviveram juntos os dois modelos. Conviveram junto, mas lá fora, a plataforma Santana, a plataforma Quantum, ela não era chamada de Variant, usava motor 5 cilindros, chegou a usar 4x4? Não era a mesma plataforma? Porque teve um carro que era muito similar, que usava o motor 5 cilindros. Talvez o Sirocco. Mas ele se chamava Passat Variante lá fora. Pode ser, eu não. Mas então eu só não sei se eu. Não sei tanto esses detalhes. Se ele usava detalhes. a plataforma do. Mas enfim. Lá fora chegou a ter o Santana na versão hatch, né?
Esse eu não sabia. Chegou o teu Santana versão hatch. Daí Perua, que seria a nossa Quantum aqui, né? Aham. E daí as versões normais do Santana como tinha aqui, né? Só que o Passat lá, se eu não me engano, o Santana já é versão, o que nós teríamos aqui em 84, lá, se eu não me engano, entrou no mercado já em 80, 81, alguma coisa nesse sentido. Sim. A gente tinha uma defasagem um pouco aí Muito grande. de modelo de carroceria. Muito grande em relação aos outros países, né? Hoje não, hoje saiu o que sai em qualquer lugar do mundo, sai aqui automaticamente. E o Não Passat tem mais, nacional era para ter sido descontinuado da linha de montagem antes. O que deu a sobrevida do Passat justamente foi esse excedente de modelos iraquianos que iriam para o Oriente Médio, que por algum motivo da negociação eles acabaram ficando na montadora e tiveram que colocar aqui no mercado e foi um sucesso de vendas. Olha que legal. Tá? Porque o que acontece? Quando a Volkswagen começou a investir na plataforma do Gol, né, na linha BX, no modelo esportivo que seria o Gol GTS, né, o GT e depois o GTS, quando eles mudaram a carroceria em 87, já era muito difícil você encontrar o Passat Pointer para vender. Tinha espera. Por quê? Porque eles começaram a produzir menos carros. E se você olhar, por exemplo, quando muda o modelo do GTS em 87 para 88, digamos assim, né? O GTS começou a vir já espelho elétrico, vidro elétrico, travas elétricas. O Passat não tinha nada disso, nem como opcional. Sempre foi trava normal e vidros com manivela, né? O único opcional que ele tinha era o teto solar ou o ar-condicionado. Poxa. Então já começa a se mostrar que eles não estavam investindo no modelo. A ideia era descontinuar. E inclusive teve um teste na 4 rodas em 87, se eu não me engano, onde foi feito um comparativo dos esportivos, que estava lá o Monza SR, o Passat Pointer e, se eu não me engano, o Gol GTS. Tá? E o Pointer foi o carro que tirou a primeira colocação no comparativo. E já era um modelo com uma carroceria lá de 74, né? Digamos assim, relativamente já ultrapassada e tal, mas isso prova a qualidade do conjunto, né? Carro bastante equilibrado, carro muito gostoso, né? Tu falou a palavra-chave, isso que agora tu falou como engenheiro mesmo, o conjunto, o equilíbrio. Não é o motor que vai fazer o teu carro andar mais, um motorzão, é o conjunto. É o conjunto. Então, um conjunto equilibrado... Era um carro, se você fosse analisar, Jade, comparado com os outros que estava sendo feito o comparativo. O Passat tinha eixo rígido, né? Eixo rígido. Então, era um carro que se você fosse olhar tecnicamente, ele tinha tudo para não ter o desempenho superior aos outros. Agora, um entre-eixo um pouco maior do que o Gol, né? Um carro com chão bem interessante. Então, até falo, quem não teve a oportunidade de andar com um Passat Pointer e tivesse a oportunidade, ande, porque o carro realmente impressiona. Pegar um modelo Alco original para você andar, ele é um carro assim, ainda hoje, que é bem interessante de dirigibilidade. Tanto que se você for ver nas Fórmulas Cup, tem Passatinho lá incomodando, né? Sim. Incomodando os outros. Sim. Nas categorias de antigos aí, tem muito Passat ainda andando bonito aí. E me diga uma coisa, aquela caixa louca, que não é isso, aí foi um apelido que se deram, era uma... É engraçado que aquele carro, o 74, 75 e 76 é com esse câmbio, né? Esse carro tinha muitas peças alemãs na construção dele ainda, tá? Já dele era um carro que ele foi sendo nacionalizado a partir dos anos seguintes, né? Tanto é que se você pegar dessas primeiras carrocerias, para você substituir o câmbio, você tem que mexer no túnel dele, porque não entra o câmbio dos modelos mais novos naquela carroceria. Ela é mais baixa. O centro dela é mais baixo. Essa informação também é novidade. Então é um trabalho. Olha que legal, gente. É uma aula de Passat agora.
Que joia! Então se fazia muito essa alteração, né? Porque chegou um momento que, como foram só 3 anos a utilização Ele desse câmbio, vai pedir reposição. vai pedir reposição. E ele acabou se tornando caro para você mexer justamente pela escassez de peça e tal. E realmente ele era um câmbio que não tinha uma precisão de sincronismo como tem os câmbios mais modernos. Então, a pessoa, quando ia fazer algum trabalho no câmbio, já optava por tira a forração do carro, altera o túnel ali, pega o túnel de uma carroceria mais nova e fazia essa... E nessa linha, o outro carro que tu falou, do Chevette também, o Chevette é uma situação bem engraçada, porque ele entrou com um sistema de vidros que era revolucionário na época, que todos usavam quebra-ventos. Todos os carros nacionais tinham quebra-vento, até por de repente não possuir ar, alguma coisa assim. E ele veio com os vidros inteiriços nas portas. E os primeiros, a caixa de câmbio, ela tinha a mesma alavanca dos últimos GMs que saíram, para engatar ré. Lembra da caixinha alemã? Sim, sim. E um fato curioso do Chevette, Jade, se você observar ainda hoje, você comparar ele com os outros carros da época, tá? Vamos considerar que o Chevette é lançado em 73. Acho que foi 73. O Passat é 74. O Corcel já estava no mercado, que na verdade esses carros vieram para combater o Corcel. O Corcel vendia muito, né? O Corcel lançado em 69. Né? O Chevette tinha os vidros bastante... como é que eu digo assim... uma área envidraçada grande. Uma área envidraçada grande e a preocupação já que era aerodinâmica. Né? Você pegar, por exemplo, a coluna do carro até o vidro, a distância do Chevette é menor. Então, quer dizer, você vai ter menos resistência do ar. Arrasto. Né? Menos arrasto. Então, a preocupação da GM naquela época disso aí, né? Que também foi um carro mundial da GM lançado no Brasil, né? Acredito que tenha sido o primeiro carro mundial da GM no Brasil, acho que foi o Chevette. E um acerto também incrível, aquela caixa do Chevette é muito boa. Quem gosta muito do Chevette é o Carlos Cunha. Sim, até hoje ele fala. Até hoje. Até hoje. Se ele estiver assistindo nós aí, ele vai lembrar disso. Diz que é tão Teve bom, na região, que é tão bom vezes. em 4 rodas que ele anda até em 2 rodas. Em duas, Ele bateu o recorde mundial, acho que foi. Mundial. Em distância percorrida e velocidade, né? Em 2 Olha, rodas. que bacana. Até hoje faz o show, né? Ele se apresenta e tal. Tá com 72 anos, se eu não me engano. Eu acho que ele percorreu o Brasil todo, ele teve na nossa região, a gente vê, lógico que trazido pela GM, né? Sim. Mas tem muitas horas de direção. Por falar em horas de direção, os teus carros, não vamos falar em valores, os teus carros da loja, que você oferece para pessoas que querem um carro exclusivo, resgatar um carro. Vamos me dar 2 exemplos. O que vendeu mais rápido e o que você penou mais. Sem entrar em questão de valores ou outros méritos. Teria alguma história curiosa dessas? Os Unos, na versão 1.6R MPI, são os carros que giraram muito rápido de mercado. Tá? Carro de ficar uma semana anunciado, coisa assim. O Gol é um carro que gira muito também. O Gol, vamos falar aí já com motor AP, né? Vamos dizer aí 85 até 94. São os carros bons de giro de mercado. Mas também tem aquele carro que não se vê. Para cada pessoal que tem Paraty e Voyage vai ficar bravo. Aí. Mas para cada 10 Gols que você vende uma Paraty e um Voyage. É engraçado, mas é o mercado. Né? Fato curioso também. O que acontece, já? Eu vejo o mercado da seguinte forma, tá? Existiam carros que no início dos anos 90 tinham um valor bastante alto e giravam muito no mercado, que o público desses carros hoje se tornou
com uma idade bastante avançada já, vamos dizer, a pessoa que está aí com seus 80 anos, 75, 80, 90 anos aí, que já não tem a mesma saúde e tempo para disponibilizar para esses veículos, né? Então acaba que esses carros perderam um pouco de público. Hoje o auge dos carros são os carros da década de 80 e 90, né? São os carros que pegaram muito valor, são os Opala, são os Gols, são Por né? quê? Porque esse universo, eu te fiz uma pergunta assim um pouco aleatória, porque esse universo é tão grande que ele tem uma pessoa específica para cada carro. Sim. De repente um carro que seja muito difícil de venda, tem alguém que está muito tempo atrás e exatamente. achou na hora, achou que aquele cara é esse que eu quero. E é um detalhe interessante, sabe, Jade? Nós que vivemos esse mundo, tem uma coisa curiosa que é o seguinte: você sai com um determinado veículo, você acha fantástico. Na semana seguinte você pega outro carro para andar, você acha maravilhoso, sabe? Então eu sempre digo assim, tem carros que não foram descobertos, né? Já me aconteceu, por exemplo, um fato de uma pessoa ligar querendo comprar um Fusca. Eu não tinha Fusca no momento, mas eu tinha um XR3 na loja, um 89 CHT. Disse, olha, experimente o carro, né? O valor é compatível com o que você quer gastar. Mandei fotos, vídeos do carro com ar-condicionado, teto, tudo. Essa pessoa comprou o carro, depois de uma semana me ligou e disse, olha, muito obrigado, adorei o carro, nunca tinha andado no XR3. Né? O carro realmente é fantástico. Carro muito gostoso de chão, tudo, conforto, com ar-condicionado e tal. Né? Então é aquela situação, se bate muito em determinados modelos sempre, né? Uhum. Pessoal, eu quero um Fusca, eu quero um 147, eu quero um Chevette, eu quero um Gol, eu quero um Opala. Porque são épocas que tem uns mais em alta, outros dão uma segurada, modelos eu quero dizer. Sim. Talvez pelos grupos, pela divulgação ou alguma coisa assim, ou por um momento uma vez. Aí tu vai concordar comigo, nós vamos fugir do assunto do carro, mas usando como gancho. Eu tinha loja de discos. Eu vendia muito disco, uma música, quando saía uma novela. Uma trilha. Meu Deus, que ela estava encalhado já há um tempão, aquele disco daquele cantor. Colocaram ele na trilha, vendia o disco, e eles iam lá e pegavam o disco enfim, o carro é quase a mesma coisa. Sim. Saiu na mídia, está em alta, as pessoas buscam. De uma Exatamente. forma, às vezes, até sem conhecimento do carro. Tem aquela situação também que é a seguinte, né, Jade? Veja só. Vou te dar um exemplo da C10. A C10 era uma caminhonete que até 5 anos atrás, 6 anos atrás, você pegava caminhonetes praticamente sem nada para fazer. Talvez um retoque numa caçamba, coisa assim. Comprava em torno aí de 45, 50 mil reais, 40, tá? Hoje uma C10 nessa situação, em torno de 90 ou 100 mil reais. Quer dizer, o pessoal descobriu a C10 também, né? Que era uma caminhonete gostosa de andar, que é uma caminhonete com motor 6 cilindros, né? Quer dizer, caiu no gosto do pessoal. Vou te dar outro exemplo de que eu acho que estabilizou o mercado. A Kombi Corujinha. A Kombi Corujinha também teve aquele momento que você comprava Kombis boas por 30, 35, até menos do que isso, né? De repente a Kombi passou a valer 90, 100, 110, 150. Entendi. Né? O que aconteceu? Todo mundo passou a ir atrás de Kombi Corujinha. Todo mundo restaurou Kombi Corujinha. Encheram o mercado de Kombi. A tendência é oferta Lei e da procura. oferta e da procura. Exatamente. Tem muita oferta, cai o preço. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? Na situação, por exemplo, minha que eu tenho loja, compensa muitas vezes segurar o modelo e não anunciar. E colocar ele no mercado na hora certa. Entendi. Tem essa situação também. Opala, sem dúvida, agora daqui para frente ele se torna um objeto de desejo, um carro, além de ser clássico, um carro não que caiu no gosto, eu acho que virou um mito. Sim, concordo. Concordo contigo. Porque ele pode ser usado de todas as maneiras.
e para todas as finalidades. Você pode pegar um carro, um Opala, equipar ou deixar ele totalmente original, que é uma maravilha para andar, né? E tem margem para trabalhar num Opala. Tem. Ele é um carro que, até por esta questão de ele ter se tornado no mercado, digamos assim, este fenômeno no mercado de antigos, né? Hoje existem muitas empresas fazendo bastante peças, inclusive de chaparia para o carro, que tornou relativamente bem mais fácil o processo de restauração. Então, nós vamos ver aí muitos Opalas sendo recuperados e trazidos de volta à vida. Coisa que não deu tempo de acontecer, por exemplo, com os Dodges, né? Porque o número de Dodges hoje é bastante pequeno no mercado, comparado ao que foi produzido, né? E isso acaba que o carro, os remanescentes se tornaram bastante caros e o mercado, em virtude da pouca quantidade de modelos que tem rodando, não são poucas as empresas que fazem alguma coisa de estamparia para eles, né? Inclusive, tu já foi buscar peças de estamparia para lanternagem para outros carros teus, para entregar para os teus profissionais, para fazer. Sim. Né? Porque não seriam feitas artesanalmente, elas já estão sendo feitas, essas peças, a nível de produção. De produção em escala. Sim. Esse que é por exemplo, a grande tacada de nós irmos para Lindóia hoje, tá, Jade? Eu acredito que o meu custo de expor alguma coisa lá ainda não chegou o momento, tá? Até porque eu estou numa distância bastante grande. O custo para uma operação dessa ainda não, no meu caso, ainda não está se tornando viável. Mas em contrapartida, a quantidade de informações que você acaba recebendo lá e a troca de contatos com esse tipo de pessoal do meio que produz essas peças que já estão difíceis de encontrar, acaba tornando bastante fácil a nossa vida depois, tá? Vamos dizer assim. Até porque você tem a possibilidade de num único local, você visualizar essas peças, ver questão de acabamento, a qualidade, sem precisar fazer visitas pontuais. Muitas vezes é um fabricante que está aí, vamos dizer, aí, a uma distância grande daqui, né? Aí depois de tu conhecer a qualidade, tá tranquilo. Fica bem mais fácil, exatamente. Porque sempre existe aquele risco de não ser, de ser surpreendido. E Sim. nem sempre a gente é surpreendido da forma melhor. Positiva. Então aí é complicado. Tem muitas situações assim que você compra. Eu já cheguei a comprar peça, diz assim, olha pro pessoal que trabalha lá, diz, vamos arriscar? Diz, bom, pior é perder essa grana aí, porque, né? Então, a maioria dos casos foi surpresa positiva, mas aconteceu já de ter que Por falar devolver. nisso, tu tem uma equipe fantástica trabalhando para ti, contigo, na restauração, na remontagem. Eu não tenho, como é que eu posso dizer, Jade? São prestadores de serviço, tá? Mas são um pessoal aí que já acompanha a loja desde o início, desde 2019, né? Que acaba virando um time. Exatamente. Eu acho que esse pessoal comprou bem a ideia, né? Independente das situações, muitas vezes, de divergência que a gente tem, eu sou bastante crítico, bastante criterioso, mas o pessoal absorveu bem, porque eu acabo sendo os olhos de quem está comprando lá fora, né? Então, eu sempre digo assim, a surpresa desagradável é a decepção, né? Sim. Então, você está vendendo alguma coisa que tem que chegar lá e realmente encher os olhos de quem está comprando. Nós temos hoje, aí, acredito que em torno da máquina clássica, umas 10 ou 12 pessoas que prestam serviço com frequência, né? E que realmente só tenho a agradecer esse pessoal aí, porque sem eles não acontece. Então aproveita o momento e esteja à vontade. Vamos lá, tem aí o pessoal aí, o Possanski, o Marcelo e os dois Possanski, os dois irmãos, o Eduardo e o Marcelo, né, que começaram, foram os primeiros que fizeram trabalho para mim. Depois tinha o Gilmar, começou a fazer elétrica, fazia alguma parte mecânica,
Hoje tem o Fabiano, que presta já serviço para mim, acredito que há uns 4 ou 5 anos. Bastante dedicado, ele trabalha numa concessionária em Videira e nos horários extras presta serviço para nós. Daí os Rusa, tá? Que são pai e filho. Legal. Né? Os dois trabalham com lataria e o outro filho trabalha com mecânica. Então também esse pessoal hoje eu estou concentrado o maior volume de trabalho com eles e realmente são pessoas da casa, são o Wilson, que é o pai, que é o mais velho, somos amigos de infância e realmente sem eles o negócio não acontece, né? Que bacana ter pessoas que se pode contar, né? Não, exatamente, já assim, sabe? É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Eu tenho lá, por exemplo, um amigo, o Ciro. O Ciro mexe com mecânica, tem uma oficina relativamente pequena lá em Videira, mas é uma pessoa que muitas vezes eu chego lá, ele, dependendo do serviço que ele está fazendo, ele tira o carro que está no elevador e coloca da loja para fazer o serviço. Está desde o começo também. Então, é aquele amigo assim que sabe da tua necessidade, sabe do corre que você está fazendo para deixar pronto e não mede esforço para ajudar, né? Porque você pode ficar um bom tempo dentro da tua loja com o teu carro, mas ele tem que estar pronto. Exatamente. Ele tem que estar pronto esperando um eventual comprador, uma pessoa que esteja na busca do veículo. Sim. Porque ele diz, poxa, o Luiz está com Galaxy. Luiz, como é que está o Galaxy? Não, está fazendo elétrica, está fazendo... Cara, não vai. Exatamente. Então, você só vai anunciar o carro, disponibilizar a hora que ele está 100%. Perfeito. Só está aqui agora, pode ver. E detalhe, Jade, você veja só. A loja existe desde 2019, né? Acredito que no meio oeste do estado foi a primeira loja dedicada exclusivamente para antigos. Hoje já tem outras, né? Mas a máquina clássica foi a primeira. E nesse tempo todo, acredito aí que 3 ou 4 clientes vieram até a empresa para ver os carros, tá? Senão a compra é sempre por vídeo e foto. Então, quer dizer, é uma situação que a pessoa tem que confiar em você para disponibilizar um dinheiro. O bom trabalho gera confiança. Exatamente, sabe? Mas existe aquilo que você falou, né? Nada impede do cara estar aqui em Caçador, por exemplo, ligar lá, Luiz, amanhã à tarde está na loja, estou indo ver o carro. Daí é aquela situação que você falou, o carro tem que estar perfeito. Se precisar embarcar no carro, passou no posto, abasteceu, fazer uma viagem, ele está pronto. Entendi, é isso aí. Que legal, que bacana. Joia. Que bom poder contar assim com uma rede de fornecedores, uma rede de clientes, porque hoje existe um bordão que é mais fácil, é mais comum um cliente virar o teu amigo teu, do que um amigo teu virar cliente. Exatamente. Acontece no ramo automotivo também? Muito, Jade. Muito. Eu tenho amigos que são apreciadores de antigo, mas é aquela pessoa que eu sei que se comprar não vai usar e em 3 ou 4 meses vai estar odiando o carro, tá? Então até falo assim, cara, não compra, vai fazer uma viagem, não compra o carro. Entendi. Gaste esse dinheiro de outra forma, tá? Porque o carro antigo não pode se tornar uma frustração, ele tem que ser, digamos assim, aquele brinquedo que você vai pegar para ter prazer, justamente ter prazer e esquecer daquela rotina da semana, aquele problema que você teve a semana toda. Quer dizer, você vai pegar lá no sábado de manhã, baixar o vidro, passar no posto, abastecer e ligar o som e curtir, né? Eu acho que esse é o real objetivo. E sem contar no networking, né, Jade? Sim. Porque esse meio, até mais do que eu, você sabe disso, nós estamos nos grupos e nos clubes pessoas de todo o segmento empresarial. A única coisa em comum é o gosto pelos antigos. Exatamente. Paixão, e assim, às vezes não é por falta de conhecimento ou vontade, é tempo mesmo de estar mexendo no carro. Sim. A pessoa, aí entra aquela máxima, você vai comprar um carro, você pode levar de 1 a 10 anos para montar. Tu tem esse tempo? Exatamente. Né? Mas eu queria fazer o meu carro. Mas você vai gastar mais do que comprar um pronto. Não, mas eu quero fazer. E tudo bem. E tu tem tempo exatamente. para fazer e curtir?
Que nem eu sempre falo, digo assim, a dor de cabeça tem que estar lá na máquina clássica. Tá? Quando você vai pegar, tá certo. Como qualquer máquina, tá? Eu sendo do ramo da engenharia, sempre digo para o pessoal, qualquer máquina pode ter um vazamento, qualquer máquina pode ter algum problema mecânico em determinado componente. Agora, quando essa máquina passou por um processo de revisão e de reparo, a chance disso acontecer é bem menor. É bem menor. Né? Então esse é o objetivo, é você chegar na garagem, bateu na partida, pegou e sai. E não ter problema de estar na hora da saída ali mexendo em carburador, cano, enfim. Eu vou fazer meu barracão, minha oficina lá, e ela vai ter 9 metros de largura com 3 portas de 3 metros. Cada porta já tem um nome. Uma vai ser tempo, outra vai ser vontade e outra vai ser dinheiro. Porque nunca as 3 vão abrir ao mesmo tempo. Sim, é por aí. E se você conseguir, o cara está no santo grau. Então é aí que está a máxima. É um bordão simples, você tem uma coisa. O cara, quando é novo, ele tem vontade e tem tempo, mas não tem dinheiro. O cara está adulto, está trabalhando, ele tem dinheiro e tem vontade, mas não tem tempo. Aí o cara já está mais maduro, ele tem o dinheiro, tem o tempo, mas já não tem a vontade. A vontade já não existe mais. Então esse é o fator crucial, acho que para tudo, né? Então conciliar isso tudo é bem difícil. Por isso que o Luiz está aí, Luiz Duarte, para oferecer e entregar um produto de qualidade. A ideia é sempre o mercado nesses últimos 2 anos e meio, 3 aí, ele deu uma não digo uma encolhida, tá, já de por quê? Porque o mercado não para, né? O mercado como um todo de antigos, desde o processo de restauração, o mercado de peças e coisas, ele continua andando muito forte, mas a forma de negociar mudou um pouquinho, tá? Quem que é o público que compra um antigo hoje pronto, tá? Por exemplo, quem que é o cliente da máquina clássica? Muitas vezes é o empresário, né? Colecionador, né? Essa pessoa, até em virtude de um pouco da crise econômica pela qual o país vem passando hoje, está segurando um pouco. Então está naquela situação assim, eu não quero tirar do giro da empresa um determinado valor, porque eu não sei como é que vai ser o decorrer do ano aí, né? Então, para isso, o que tem acontecido? Tá? A coisa que a gente notou no último ano e meio, aí, vamos dizer assim. Muitas pessoas têm nos procurado e a gente negocia da seguinte forma, muitas vezes. Vamos fazer um parcelamento do carro. Né? Eu tenho carros que foi feito um contrato, o carro está na loja, estamos guardando o carro, funcionando, ele está sendo mantido em perfeito estado. Você faz algum tipo de parcelamento, terminou o parcelamento, você embarca o carro e a pessoa vai recebê-lo, né? Também a questão do cartão de crédito hoje, né? O mercado começou a ficar um pouco aquecido pelo cartão de crédito, então justamente pelo fato de muitas pessoas serem empresários e tal, você tem um cartão de crédito com limite um pouco maior, até um cartão da empresa, e você vai conseguir parcelar. Por exemplo, eu faço em até 18 vezes no cartão, tá? Uma taxa de juro bastante interessante, se eu não me engano, em 18 vezes está dando em torno de 19%, quer dizer, 1% ao mês. Então a pessoa não descapitaliza, descapitaliza a hora que quer. A hora que quer, né? E pagando uma parcela assim, menor do que seria um financiamento de um carro seminovo. E já houve algum pedido antes de você ter o carro? Luiz, eu quero um Chevrolet Beluar, eu quero uma Itamaraty, eu quero um carro específico para ti. Busca para mim ou não? Sim. A gente faz contatos, né? Como também pelo número já de seguidores que a máquina clássica tem hoje, existem muitas ofertas de carro, tá? O pessoal liga, manda mensagem oferecendo, diz, tô fazendo um negócio, preciso me desfazer do carro, ou a minha família, lá tinha um determinado membro da família que era colecionador,
não está mais entre nós hoje, estamos vendendo a coleção. Tal. Então a gente constantemente recebe esse tipo de informação, né? Muitas vezes você não vai adquirir, mas você faz um teu banco de dados ali e você faz a ponte. Né? E assim, pegando esse gancho, se uma pessoa te chamar no Instagram, porque você também faz avaliação, você conhece os carros, faz avaliação para placa de coleção. Se uma pessoa te chamar pedindo uma sugestão de valor, uma questão familiar, uma questão, meu marido, meu pai colecionava, ele não está mais aqui, eu tenho esse carro e eu vou precisar me desfazer. Tu me orienta os valores? Tu dá um retorno para a pessoa no valor justo? Sim. Veja só. Que nem eu digo, não tem o porquê de não se fazer isso, tá? Até porque a cordialidade te gera um cliente, tá? Mas existe uma situação bastante particular que determinados modelos é um pouco mais complicado de você fazer uma avaliação sem ser presencial. Justamente pelos problemas que você sabe que aquele modelo possa ter, mas ele não aparece. Não aparece na foto. Tá? Então, já me aconteceu da pessoa pedir para eu avaliar e eu dizer assim, olha, eu não quero ser injusto numa avaliação ou errar tanto para mais quanto para menos, mas seria interessante eu ver o carro. Porque para você seria indiferente, tu não está nem comprando nem vendendo. Sim. Mas alguém pode sair... Sim, e a pessoa cria uma expectativa, né, Jade? Não, porque o Luiz Duarte lá falou que o carro vale 80 mil reais. E a pessoa chegou lá, foi comprar, o carro não dá para pagar 50. Entendi. Entende? Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? Como também existe aquela situação assim, já aconteceu isso acontece com frequência. O carro foi vendido, ele sai de anúncio lá, ele vai tanto no Instagram quanto na página, vai lá para a seção dos vendidos e você saca o preço do carro, né? Mas por quanto você vendeu? Um negócio que já foi, né? Foi um negócio interessante para a loja, para quem comprou. Então não vem mais ao caso. Por quê? Porque diferente do seminovo, cada carro antigo é uma unidade específica. Tu tem duas caravans lá, cada um tem um preço diferente. Exatamente. Porque ou muda o modelo, ou muda a cor, ou muda... Não existe os Opala, as caravans estão girando no torno disso. Exatamente. Então, até tem um exemplo, né, Jade? Determinadas cores em determinados modelos saíram muito poucas. Então, você pode ter 3 carros similares em excelente estado, mas uma cor vai estar lá 25%, 30% mais caro. Por quê? Porque você não acha. Talvez tenha sido até aquela cor que ninguém queria quando o carro era quando novo. Lançou. Um exemplo, claro, não sei se você lembra do Uno Turbo Amarelo Exploit, que era um amarelo metálico. Sim. Tá? Esse carro é um carro raríssimo de se encontrar. Em Videira teve um, que eu lembro que foi tirado na concessionária, e você vê pouquíssimos na rua rodando. Tá? Então você via muito vermelho, você via muito preto. Teve mais uma outra versão de amarelo também, que eu não lembro a denominação, mas o amarelo Exploit em específico era o metálico. Então esse carro, por exemplo, tem anunciado em uma página hoje por 189 mil reais. Tá? Então você vê muitas pessoas colocarem lá, nossa, é caríssima, não sei o que e tal. Você tem que observar por outro lado. Um esportivo da mesma época, um Gol GTI, quanto vale? Em excelente estado, é mais ou menos o mesmo preço. A cor, amarelo Exploit. Outra coisa do Uno Turbo. Mecânica totalmente original. Extremamente difícil de encontrar. Já não é mais 1.4, já é 1.6 esse carro, já está com uma injeção programável. Quer dizer, é situação da avaliação da placa preta, é a pontuação. Entendi. Entende? Então tudo isso faz valer. Cara, é uma exclusividade. Você está pegando um veículo com uma quilometragem relativamente baixa, totalmente original e numa cor extremamente rara. É uma joia. Entendi. Então, eu entendi como é que funciona. É a situação do Bianco, Jade. Voltando para o teu carro. Bianco S 1978. Vermelho. Quantos tem para vender hoje no mercado? Eu tenho um amigo procurando que você sabe disso. Sim. Não tem. Você resolveu vender o teu? Tem preço.
alguém está disposto a pagar. Então, que nem eu digo assim, não faça juízo de valor em mercadoria dos outros. Sim. Tá? Esse preço existe porque alguém está disposto a pagar. É mais ou menos por aí. Entendi. Agora, o que não dá de considerar é o valor sentimental que a pessoa Sim, tem. exatamente. Quer dizer... Porque você vai avaliar o carro. Você não está avaliando a história. É a situação que nós comentamos outro dia do Opala de R$998 mil, né? Uhum. Tá? Eu, particularmente, a minha opinião, tá? Eu acho que ainda é um modelo que não é para esse valor, tá, Jade? Para essa cifra. Tá? Tranquilo, vamos supor, voltando, é um carro, é um SS de plaqueta, primeiro ano do SS é um 71, esse carro foi retirado, rodou 15 quilômetros, tá com os pneus originais, tá. Ainda talvez, eu acredito que não seja para esse valor. Tá? Uma obra de arte para tu colocar na sala. Exatamente. Você não vai rodar com um carro desse. Exatamente, Jade. É isso aí. Então daí, talvez quem compra, alguém vai comprar, vai fazer isso. Porque existem vários mundos no antigo mobilismo. Sim. Existe esse mundo da... Eu não vou julgar. O cara quer ter. Exatamente. Ele gosta de ter a coleção para olhar. Perfeito. Outra pessoa gosta de botar na estrada. É que nem o mercado de pneus que a gente já comentou, né? Uhum. Tem pessoas que... você falar que tem um P44 para vender, que vinha lá nos Voyage, no Santana, na década de 80... Não, é um pneu em perfeito estado, só que está um pouco rachado. Sem problema, eu quero o pneu. Quero para deixar no meu carro. Eu não vou rodar com o carro vai ficar parado, mas está com os pneus que são de fábrica. Quero os Grand Prix S. Quero exatamente, os S660. Sabe? Então, por isso que é um mercado tão fascinante para a gente que está nele. Porque cada dia você aprende uma coisa diferente, né, Jade? Ele não é um negócio, não é um mercado parado. Né? E assim como envolve pessoas por trás disso. Sim. Né? Então, agora está se dando conta, a nível profissional, o que já acontecia nos outros países, né? A dedicação, a formação, os teus profissionais se profissionalizando cada vez mais para fazer um reparo. Que é uma coisa você trocar peça, você chegar um paralama, tu trocar... Você ajustar num carro atual. É muito tranquilo. Outra coisa é você pegar um carro antigo e ter que fazer a peça, ter que ajustar, muitas vezes estanhar. Sim. Que não é a massa que é usada, que é um acabamento Você fazer uma vedação, como era feito o desenho da vedação, né? Exato. E aí você vai fazendo que vai gerando renda para muitas pessoas. Exatamente. Então, esse mercado é legal e está acontecendo. Eu acho que num mundo meio que globalizado, mas no Brasil despertou agora. Talvez... vamos dizer, Jade. Eu lembro de muitos anos atrás, existia loja de antigos, inclusive nas revistas antigas da Quatro Rodas, tinha uma Jardineira Veículos em São Paulo. Isso da década de 80, começo da década de 80. Mas os anos 80 e 90, olha, no Brasil, se tivesse 10 lojas de antigos, 12 lojas de antigos, era muito, né? Que na época os antigos nós íamos nos remeter aos... Década de 30, 40, 50. E olha lá, e acabava meio que por aí. E aí, todos os outros eram velhos. Sim. Depois dali até 80. Que foi aquela situação, né? Da década de 80 até meados dos 90, final dos 90, aqueles carros da década de 70, motor 6 cilindros, 8 cilindros, eram... tinha um preconceito com isso aí, né? Peso para peso. Para peso. Vendia para ferro velho. Trocava por bicicleta, por videogame, né? Era o que acontecia com o mercado. Era comum um aparelho de som valer mais que o carro. Exatamente. Eles pegavam um toca-fita ali, um toca-fitas auto-reverse, a Roadstar que veio. Valia mais que um Galaxy, né? E carros bons, né, Jair? Carros bons. Carros bons, que foi de uma família só, sempre muito bem zelado e tal.
né? É uma pena que o mercado demorou tanto para despertar para isso, né? Podiam ter sido salvos aí exemplares bem interessantes, né? Agora, essa do toca-fita, eu tenho uma curiosidade para te contar aí. Eu tinha uma Brasília, entrei um negócio, uma Brasília, bonita, begezinha, assim, enfim, bem lisa, bem alinhadinha. E aí chegou um pessoal para me comprar Brasília. E eles prestavam serviço na agricultura, alguma coisa, e a safra deu boa, entre aspas, Sim. e eles estavam com dinheiro, eles queriam comprar Brasília. Ué, quanto é que você quer? O preço que eu queria, era o preço normal de mercado, não se falava em carros antigos, ainda era um carro para usar. Não, eu fico com a Brasília. E eu tava com um toca-fita ali, era um rádio, era um toca-fita que eu peguei, que alguém me deu, mas eu não sei se ele funcionava. Aham. O cara disse, não, eu te pago em dinheiro. Tá aqui, ó. Mas só que tem uma coisa, eu quero toca-fita. Tava ali no... Disse, tá, cara, tudo bem, só que eu não sei, acho que nem funciona esse daí, né? E dei pro cara. O cara saiu, me pagou. Semana seguinte encontro o cara, faltava um vidro na Brasília. De noite ele colocou o toca-fita no painel, mas nem ligou. Foi para umas festas e uns lugares. Levaram aí, o toca-fita. Olharam o para-brisa, quebraram o vidro da Brasília, olharam o som ali para levar o toca-fita. O prejuízo dele foi maior ter levado o toca-fita. Porque ele teve que arrumar vidro, arrumar painel. Era um aparelho de gaveta aqueles. Não, era um aparelho de, sei lá, não era o de gaveta, era eles colocaram em cima ali. Se eu não tivesse dado, o cara estava no lucro. Não tinham estourado o vidro. Não tinham quebrado o vidro. Não, mas é isso aí. Os aparelhos... Você vê esse mercado, então, todo esse mercado dos antigos acabou puxando também essa parte dos equipamentos dos carros que seriam o som, né? Uhum. Então, parte dos TKRs, o TKR cara preta que eles falavam, os Tojos, que eram os equalizadores nacionais, os Mustang que trazia do Paraguai, que era um equalizador fino, que eram bonitos aparelhos. Né? Daí os primeiros aparelhos Pioneer, os toca-fitas, né? Depois os alto-falantes. Né? Então, existem alto-falantes hoje aí que você vai comprar, você paga em torno de R$3.500, R$4.000 num par de alto-falantes. Né? E o amor pelo antigo, a caracterização, também vai por esse lado. Você vai escolher o pneu, você vai escolher, inclusive, eu quero aqueles Twitter, aqueles Arlen, eu quero aqueles Selenium. Selenium de época, exatamente. Tal, aquela telinha. Tem gente, esses dias, veio me procurar. Uma pessoa tinha uma Opala que precisava as telas, aquelas 6x9 de ferro oval. Que daí depois ela deixou de vir, que vinha tudo no alto-falante, já incorporado. Cara, que ela não acha. Sim. Difícil de encontrar. Quem quer colocar no buraco original, ali no buraco Cara, então tá buscando. Então, envolve muito mais do que poucas coisas nesse mundo. Sim, então tem aquele negócio, tem pessoas que tinham em casa esse tipo de equipamento guardado que de repente começou a entender que tem valor. Né? Uma antena elétrica. Né? Tem até uma curiosidade, eu tenho um fornecedor de fora, ele só faz reparo em antena elétrica. Luiz, uma dica para a gurizada que está começando aí, para os profissionais ou para quem quer carro, qual que é a mensagem que tu deixa aí? Para quem realmente gosta, é um mundo fascinante, tá? Você vai conhecer pessoas muito legais. Não desanime no primeiro projeto, tá? O gostoso é você ver concluído, passando por cima das dificuldades, né? O garimpo de peças é muito gostoso, né? Para quem quer trabalhar no meio, eu acho que é um mercado que está em franca expansão, né? Se especialize. Primeiro, procure oferecer um serviço diferenciado, tenha qualidade e depois o próprio mercado te joga para cima e vai pagar por isso. Até porque é bem interessante essa questão, porque diferente de todo o mercado automotivo, nós não podemos generalizar. Existe o mercado automotivo e existe o mercado de antigos. Sim.
E nós temos aqui nesse nosso meio uma cultura muito séria, até onde eu tenho visto, de vendedores de peças, de fabricantes, de informações, que é essa a nossa ideia. Falar na questão de informação também. Sim. Olha quanta coisa bacana que tu colocou aqui do Passat que eu não sabia. Quanta coisa bacana que você tem ainda para nos falar em outras oportunidades. Sim. Quem sabe lá na tua loja. Com certeza. Eu vou lá. O convite está feito já, é a hora que você quiser. Lá, a gente conversa, a gente faz uma conversa informal lá e podemos conversar, ouvir uns vinil. Com certeza. É. Com certeza. A hora que você quiser. A garagem está aberta, a hora que quiser conhecer lá onde o pessoal faz a restauração também. Eu acho que é bem interessante. E aí a gente já mostra um pouquinho pro pessoal também como é que é essa Como é que é esse dinâmica. mundo, isso, exatamente. Exatamente. Cara, que bacana, que bacana. Luiz, eu só tenho que agradecer o teu empenho aí, a tua disponibilidade de Não, que vir é isso, já. de longe. Aí Quando pra precisar gente tá é só chamar que a gente tá aí. E assim, ó, como eu digo, se servir para uma pessoa que está construindo um Passat, essas informações, para mim já valeu a pena o mês inteiro de informação aí. Porque essa é a nossa ideia. Exatamente, Jade. Passar a informação da maneira certa. Sem achismo. E porque a pessoa vai fazer. Às vezes pode fazer da maneira mais difícil ou da maneira errada. Então, por que não dar o caminho até onde a gente sabe? Exatamente. A gente exatamente. Não sabe tudo, mas essa troca é legal. A gente consegue auxiliar até para você não, de repente, não gastar excessivamente e você perder um modelo que você poderia construir de uma forma bem mais interessante, né? Eu vejo dessa forma. Fazendo da maneira certa, você tem a certeza que você vai pegar uma placa de coleção a hora que tu quiser. Exatamente, exatamente. Vai valorizar o teu modelo e vai ser um carro com liquidez de mercado no momento que você precisar vender. Perfeito, Luiz, meu querido. Prazer, zaço inteiro aí. Jade, tamo junto sempre. A hora que você precisar, só dá um grito que a gente tá por aí. Obrigado. Joia, abração.